Meus amados, há momentos em que é muito bom ser pastor, mas há momentos que não é nada bom, e que franca e honestamente eu gostaria de não ser, mas isso não foi escolha minha. E esses momentos, entre esses momentos, há aqueles momentos que você sabe que precisa dizer o que é ruim de dizer. Eu relutei muito para dizer o que vou dizer hoje, mas tenho de dizer. Quero então de antemão avisar que eu não estou visando diretamente ninguém, eu não estou na minha mente com o nome de A, de B, de C ou de D, até porque eu evito, conhecer certas coisas e os irmãos depois vão entender por quê. E eu quero pedir a vocês que são membros da igreja para que fiquem até o final. Eu estou dizendo isso porque eu tenho quase certeza de que a certa altura desta mensagem haverá os que vão querer sair, mas não saiam, a menos que não estejam passando bem. E eu estou falando isso para quem é membro da igreja. Quem não é membro da igreja não precisa ficar, pode sair quando quiser, mas se quiser ficar, também pode ficar. Aqui nós não temos ensinamentos secretos. No momento certo nós vamos ler o texto da palavra, mas nós já vamos começar a refletir. E para começar, irmãos, eu quero comentar um pouco sobre o nome Deus. O Deus a quem podemos chamar pelo Espírito Santo de papai. Mais ainda, de papaizinho. Mas o Deus que continua sendo o Deus solene, majestoso, que disse a Moisés para apresentá-lo ao povo de Israel e ao faraó: eu sou o que sou. Não é o cara lá de cima. Todos aqui sabem quem é Deus? Acredito que todos nós saibamos que Deus é o Criador de todo o universo, que Deus é infinito, que Deus nunca teve um começo, Deus nunca teve um início, que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Com certeza. Com certeza, sempre que nós falamos Deus, sempre nos vem à mente a palavra joanina, que estará na 1 de João 4,8, Deus é amor. E é muito bom, queridos, é muito bom nos lembrarmos disso, que Deus é amor. E aí completa a nossa memória a afirmação do Senhor Jesus, porque Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ai de nós se Jesus não tivesse dito isto. Deus é amor. Por favor, jamais se esqueçam disso. Deus é amor. Deus é amor. Porque crer, aceitar, confessar que Deus é amor, o importante disso, irmãos, é que isso vai fazer toda a diferença entre graça e legalismo, entre religião e tão somente religiosidade. Mas se não é difícil lembrarmos-nos de que Deus é amor, com certeza, nós não temos a mesma facilidade em lembrarmos que, por exemplo, a língua de Deus é comparada a um fogo consumidor. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira. Nem sempre nós nos lembramos que Deus se ira. E lançando espesso fumo, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor. Isaías 30, 27. A língua do Senhor é uma simbologia da palavra de Deus, mais o juízo de Deus. Se a palavra de Deus consome como fogo, o faz porque nos avisa do juízo. E por isso a palavra de Deus
tem de ser levada a sério, muito a sério. E talvez, meus amados, talvez nem sempre nós estejamos atentos à realidade de que Deus não se escarnece, Deus não se deixa escarnecer e fica por isso mesmo. Há muita gente que escarnece de Deus e pensa que vai ficar por isso mesmo. Não vai, não. Deus cuida do seu nome. Deus zela pelo seu nome. E é lamentável que às vezes nós, que sabemos que Deus é amor, nem sempre zelamos pelo nome de Deus, porque não zelamos pela a sua palavra. Os irmãos viram aí a dificuldade do evangelho na Itália, colocado aqui por aquele missionário que nós ajudamos lá em Mantova. E não é de hoje que nós sabemos dessa dificuldade dos italianos em termos de descrença e de não levar a sério o cristianismo que eles dizem ter. Eu me lembro de uma amizade muito grande que eu tinha com um italiano e ele me dizia: pastor, é uma coisa terrível. Normalmente isso é quase que comum. Meus patrícios, quando saem das missas, viram para o céu e começam a xingar Jesus Cristo. Xingam mesmo, com os palavrões, os piores que você possa imaginar. Eles não levam nada daquilo a sério. Tem lá as razões deles, né? Mas não vão se justificar diante de Deus. A Bíblia diz isso: não se deixa enganar, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Mas eu quero, irmãos, enfatizar que Deus é amor. Por isso, ao nome de Deus, eu vou acrescentar ou vou falar um pouco mais sobre esse verbo amar. Deus ama. Deus ama. Rapidamente vamos lembrar algumas pessoas as quais Deus claramente amou. Deus amou Abraão. Afinal, Abraão foi chamado de o amigo de Deus. Amigo de Deus. Quantos aqui poderiam ser chamados de amigos de Deus? Quando somos amigo ou amiga de alguém de verdade, somos amigo ou amiga de verdade porque nós amamos essa pessoa. Nós amamos essa pessoa. Então esposa e esposo precisam ser amigos de verdade, porque amigos de verdade se amam. Pais e filhos precisam ser amigos de verdade, porque amigos de verdade se amam. Irmãos, precisamos de amigos na igreja, ou a igreja vira tapiação. Quem são seus amigos aqui na igreja? Já fiz isso uma vez e parei, no meio da contagem, né? Pedi para ficar de pé quem tinha 10, e aí fui parando. Quantos amigos você tem na igreja? Depois que o pastor fez aquilo, quantos amigos você arrumou? Talvez nenhum, continuou a mesma coisa, né? O nosso hábito, a gente se choca no momento, depois volta tudo que a musa canta, que é muito triste. Tiago, em sua epístola, ele lembrou isso: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23. Em Deus não há tapiação. Se Abraão foi chamado de amigo de Deus, é porque Deus amava Abraão, e Abraão amava Deus, de verdade. E vejam, amados, o que Deus fez com Abraão. Deus fez de Abraão o pai da nação de Israel, no meio da qual nasceu o Messias de Deus. E fez mais: Deus abençoou Abraão para que todas as nações da terra fossem abençoadas em Abraão. É muita bênção, irmãos. Porque Deus amou Abraão. Deus amou Davi. Deus amou tanto Davi, que Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. E mesmo quando Davi pecou, Deus não deixou de amar a Davi. E por isso o castigou severamente. Deus corrige aquele que ama, avisa-nos a Bíblia. E porque, irmãos, Davi, mesmo tendo pecado, não se desviou quanto à sua fé em Deus. Ele não se desviou da fé. Cometeu erros crassos, lamentáveis, inesperáveis para um homem dito o coração de Deus. Mas ele não se afastou da fé em Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Davi não se desviou no coração de Deus. Não desviou o seu coração de Deus. Depois de morto, a Bíblia diz isso comparando a Salomão, que Davi não desviou o seu coração de Deus.
E porque Deus amou a Davi, Deus tornou o nome de Davi o nome maior na linhagem do Messias. Por isso o Senhor Jesus era chamado de filho de Davi. E o trono do Senhor Jesus é chamado de o trono de Davi. O relacionamento com Deus, de Deus com Jesus Cristo, do Jesus Cristo o homem, do Jesus Cristo na carne, do Jesus Cristo na forma imperfeita de um ser humano, era um relacionamento de amor. Este é o meu filho amado, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Foi a voz que se ouviu do céu quando Jesus saiu da água do batismo. E eu creio que Jesus dispensa comentários. O relacionamento de Deus com Jesus Cristo, o homem, dispensa comentário. O amor de Deus por Jesus dispensa comentário, porque é só nos lembrarmos da cruz. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Agora sim eu vou querer que vocês abram as suas Bíblias. Abram-nas em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. E os irmãos que têm as suas versões ditas tradicionais vão ler. E depois os irmãos que têm NVI vão ler. E depois o irmão Mário vai colocar aqui o mesmo versículo para que a gente repita. Agora não, irmão Mário. Vamos ler, deixa eu ver esse povo ler, usando a sua Bíblia. Abrindo a sua Bíblia. 2 Coríntios 9, 7. Primeiro os irmãos que têm as suas Bíblias nas versões ditas tradicionais. Os irmãos que têm suas Bíblias tradicionais acharam? Fiquem de pé. Fiquem de pé. Tem gente que não tomou café, está levantando assim. 2 Coríntios 9, 7. Então os irmãos das versões tradicionais, vou dizer 1, 2, 3, os irmãos leiam. 1, 2, 3. Deus ama o que dá alegria. Sentem-se, irmãos. Os irmãos da NVI podem ficar de pé. Até vai ser bom que eu vou saber quantos tem. Gente, já tem bastante gente aqui com a NVI. Tem uns que tem uma terceira versão aí. Vamos ler? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pode sentar-se. Agora sim, irmão Mário, por favor, projete o texto. Vamos todos ler aí nesta versão que é a NVI, todos juntos. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Olha, se alguém estiver pensando, ainda bem que eu dou a Deus parte do meu tempo, ainda bem que eu dou a Deus parte da minha capacidade, dos meus talentos. Ainda bem que eu dou a Deus o meu trabalho na igreja. Se alguém estiver pensando assim, deixe-me dizer aqui, querido, que o assunto aqui é dinheiro. Companheiro, o dar aqui é dinheiro. O dar aqui, companheira, é dinheiro. Não tem jeito não. Irmão Mário, põe lá para nós o texto nesse mesmo capítulo a partir do versículo 1. Por favor, vamos ler junto, está dando para os irmãos conseguirem ler? E não tenham necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhe que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muito. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados,
Não envergonhados, tanta confiança que temos, assim achei necessário E aí em seguida, logo em seguida, nesse mesmo texto, Paulo diz assim: e lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Aí talvez você pense, o pastor aderiu também à teologia da prosperidade. Não, meus irmãos, não aderi. Não aderi porque a teologia da prosperidade é enganosa, leva à idolatria, contraria a palavra de Deus. Os que mergulham na teologia da prosperidade acabam mais cedo ou mais tarde, experimentando o que Paulo disse na 1 de Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Tem líderes evangélicos que, por causa da teologia da prosperidade, desviaram-se da fé e começam a ser atormentados com muitos sofrimentos. Está pairando no ar aí duas bombas, que eu espero não aconteça, porque vai machucar muita gente. Então, irmãos, nada a ver com a teologia da prosperidade, porque a afirmação apostólica, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, não tem nada a ver com teologia da prosperidade, tem simplesmente a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com a palavra de Deus, e por isso tem a ver com o que vem abaixo. Cada um dê, contribua ou semeie, porque nesse primeiro dar ou contribuir, o verbo grego pode ser traduzido como semear. Cada um dê ou semeie, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Quando Deus ama, lembram-se de Abraão? Lembram-se de Davi? Lembram-se de Jesus? Quando Deus ama, Deus nos dá o que nós precisamos para sermos abençoados e para abençoarmos. E isso está no critério de Deus. Semeie pouco para o reino de Deus. Semeie pouco por causa de Jesus e a bênção será pouca. Semeie o que estiver ao alcance e mais, e a bênção virá conforme a medida de Deus. E não há nada melhor do que isso, irmãos. Nada melhor do que a medida de Deus. Tem de ser a medida de Deus. Porque se for as nossas medidas, nós vamos trocar os pés pelas mãos. Se for a medida de Deus, nós teremos mãos para agradecer, socorrendo os que precisam. Porque a afirmação, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, no texto paulino, tem como contexto principal as ofertas que estavam sendo levantadas para socorrer os cristãos em necessidade. Se for medida de Deus, nós teremos pés para corrermos e não tropeçarmos na obra de Deus, porque não faltarão recursos para ela. E quando eu me preocupo em não faltar recursos para a obra de Deus, Deus vê essa minha preocupação com a obra dele e me abençoa. Me abençoa conforme os seus critérios. E aí é que eu vou dizer algo que vai machucar alguns. Mas eu não quero machucar ninguém.
Por isso eu hesitei muito em trazer essa mensagem. Eu não quero machucar ninguém, eu não quero magoar ninguém. Mas sei que alguns vão ficar decepcionados comigo, vão ficar tristes comigo. Mas que fiquem tristes e decepcionados. Que fiquem tristes e decepcionados aqui hoje, nesta terra. Porque eu não quero dar motivos a vocês. Eu não quero dar motivos a vocês para que quando vocês comparecerem diante do tribunal de Cristo e forem repreendidos pela omissão de vocês, eu não quero que vocês possam dizer para o Senhor Jesus: puxa, o nosso pastor não nos falou sobre isso. Não. Eu também não quero ouvir do Senhor Jesus isso quando eu comparecer diante dele no seu tribunal e ele me disser: você fez muito mal em não ter avisado a eles. Então eu vou dizer sem alegria nenhuma, sem prazer nenhum. Eu vou dizer magoado, eu vou dizer amargurado. Você, meu amado, você, minha amada, você que tem sido membro dessa igreja, mas não contribui, sistematicamente não contribui, não dá o seu dízimo, que independentemente de percentual, significa a maior declaração de fidelidade a Deus que um crente pode dar no seu dia a dia, porque é pelo dízimo que você diz: nada é meu, Senhor, tudo é teu, e essa menor parte eu posso dar e usar para a tua obra. Não contribui sistematicamente, não contribui porque não dá para missões, impedindo a essa igreja que ela assuma ainda mais compromissos com a obra missionária até os confins da terra, e assim faça a igreja se colocar mais um pouco no centro da vontade de Deus. Porque, meus amados, cada vez que a gente consegue melhorar a contribuição para um missionário, cada vez que a gente consegue assumir o compromisso com mais um missionário, a gente está permitindo que a igreja fique mais ainda no centro da vontade de Deus. E não se esqueça, você que não contribui, que você é a igreja. E quando você não contribui, você está tirando a igreja do centro da vontade de Deus. E eu não quero ser pastor. Eu não quero ser pastor de uma igreja que não busque incessantemente estar no centro da vontade de Deus. Então eu vou dizer sem alegria alguma, sem prazer nenhum, magoado, amargurado, a você que tem sido membro dessa igreja, mas não contribui. Deus não quer o seu tempo. Deus não quer o seu tempo, querido. Você está enganado. Os meus talentos. Deus não quer o seu talento. O meu trabalho. Deus não quer o seu trabalho. Não quer o seu tempo, não quer o seu talento e não quer o seu trabalho. Deus só quer a sua presença. A sua presença Deus quer. A sua presença Deus quer, porque pode ser que numa reunião qualquer, num culto qualquer, num momento qualquer, você deixe o Espírito Santo de Deus tomar sua mente, tomar seu coração, e você entenda o que até agora você não conseguiu entender, que sem contribuir, querido, sem contribuir, Deus não te ama. Você não está sendo amado por Deus. Deu para entender a miséria que você está fazendo com a sua vida? Você não contribui? Deus não te ama. Ou a palavra de Deus é mentirosa. Deus ama ao que dá com alegria. Se você não dá com alegria, Deus não te ama. E se você não dá, não vai poder amar. Você não dá. Não deixa o diabo ficar dizendo agora no seu ouvido: dinheiro, aí ó, dinheiro, dinheiro é sempre dinheiro. Meus filhos amados, minhas filhas amadas, o menos importante nisso tudo é o dinheiro. É o que menos vale nessa coisa toda. O que vale mais é o amor de Deus. Deu para entender? Que a minha preocupação não é dinheiro. Não é dinheiro. A minha preocupação é que você seja amado por Deus, porque senão essa igreja não vai para lugar nenhum. E você não vai para lugar nenhum.
Não deixe o diabo dizer que é dinheiro, porque é o que menos importa agora, nesse momento. Eu vou repetir, para que quando você for deitar hoje à noite, você não durma. Para que isso fique gritando na sua mente. O menos importante nisso tudo é o dinheiro. O problema, o importante é, Deus lhe ama. Deus lhe ama como pecador resgatado. Deus lhe ama como pecadora resgatada. Resgatada por Jesus Cristo. Mas Deus não pode lhe amar como quer lhe amar. Para lhe abençoar. E para que você abençoe, porque você não dá. Porque você não dá, querido. Então é por isso que mesmo chorando na alma, Deus sabe o que está dentro de mim. Eu estou chorando em minha alma. Porque eu jamais pensei que teria que dizer uma coisa dessa. Não sei quem está sendo atingido com isso. Talvez alguns precisavam estar aqui, não estão. Não sei. Mas comentem isso. Falem o que houve hoje. Então, mesmo chorando na alma, mesmo com dor na alma, eu, como pastor da igreja, vou te dizer um negócio. Eu não quero o seu trabalho. Não quero o seu talento. Não quero o seu tempo. Não quero. Porque você não vai trazer bênção para cá. Você não está sendo abençoado. E o seu trabalho não vai ser abençoado. O seu tempo não vai ser abençoado. O seu talento não vai ser abençoado. Eu quero a sua presença. Eu quero que você continue aqui. Porque você precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui há uma chance enorme disso acontecer. Mas seu trabalho eu não quero. Seu talento eu não quero. E seu tempo também não quero. Porque Deus não te ama, querido. Não te ama. Deus te ama como pecador perdido. Deus te ama como pecador resgatado. Mas não te ama como Ele gostaria de te amar. Para você ser a bênção que você pode ser. Para você ser abençoado como você precisa ser abençoado. Para você abençoar como você precisa abençoar. Se você não contribui, querido, se você não contribui, querida, o que a palavra de Deus diz é que Deus não ama você. Porque essa é a afirmação que está aqui, os irmãos leram. Deus ama ao que dá com alegria. Se a Bíblia diz Deus ama quem dá com alegria, o inverso também é verdadeiro. Quem não dá com alegria, Deus não ama. Deus não ama quem dá sem o prazer de dar, e obviamente, como eu disse, não pode dar, não pode amar quem não dá. Porque para se sentir a alegria de dar, é preciso dar. Então deu para entender que não é dinheiro a questão. Deu para entender que a questão é ser amado. A questão é ser amada por Deus. Porque é isso que a igreja precisa. E aí, pelo amor de Deus, os irmãos entendam. A igreja não precisa dos que podem dar milhões. A igreja precisa dos que dão com alegria diante de Deus. E aí os que podem dar milhões são abençoados e abençoadores. Mas os que só podem dar tostões são abençoados e abençoadores. E é de gente abençoada e abençoadora que a igreja está precisando. Que a igreja precisa. A igreja precisa de abençoados e abençoadores, para que ela possa cuidar uns dos outros, para que nós possamos nos cuidar mutuamente, para que a gente possa aprender uns com os outros e que juntos, meus amados, caminhemos o caminho da fé, até chegarmos o dia final. Então, se o irmão ou se a irmã se sentiu atingido, atingida, não se aborreça com Deus, porque a palavra é dele, não se aborreça comigo, porque se dependesse de mim eu não falaria isso. Nem se aborreça com você mesmo. Não tente arranjar explicações, por favor, não tente arranjar, não há explicações, querido. Deus ama o que dá. Mas eu não tenho nada para dar. Tem. Você não sabe o que você tem para dar. Porque Deus não está olhando cifras. Deus está olhando o seu sacrifício, a sua dedicação. Então não tente arranjar explicações. Apenas coloque-se, por favor, coloque-se diante do texto de Lucas 21, de 1 a 4.
Irmão Mário, põe aí para nós lermos. Não é o... Falou, querido. Jairinho, obrigado, Jairinho. Vamos ler junto, queridos. Jesus olhou, viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu de tudo o que possuía para viver. Os irmãos já pararam diante disso aí? Já prestaram atenção nessa última frase aí? Vamos ler de novo, irmãos, o que Jesus disse ali no final? Mas ela, da sua pobreza, vamos voltar, porque quero que todos leiam. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Deu as 2 moedas. Ela podia dizer, vou dar uma e vou ficar com a outra. Já estaria fazendo algo extraordinário. Não, irmãos, deu as 2. Da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, não dê explicações. Não tente arranjar explicações. Porque Deus vai se irar contra você. Por isso eu lembrei o texto de um Deus que se ira. Vai se irar. Não tente arrumar explicações. Desmonte-se, querido. E diga, estou errado. Não tenho fé, não tenho coragem, tenho um monte de explicações, não administram bem o dinheiro, não fazem o que eu quero. Você tem todo o direito, meu irmão, para opinar sobre o seu dinheiro aqui. O Conselho de Finanças abre a sua reunião para você assistir. Isso não é desculpa. E outra coisa, isso é um problema de Deus com quem administra. Mas nós temos o cuidado de administrar. Nós levamos isso muito a sério, querido. Então não arrume desculpe. Sente-se hoje em casa diante desse texto. Leia, releia, até ele ficar no seu coração. Porque sabe o que você tem que aprender desse texto? É que é muito bom ser reparado por Jesus, irmãos. Aquela viúva foi reparada por Jesus. E quando Deus nos ama, Ele repara em nós. Entenderam? Quando Deus me ama, Ele repara em mim. Quando Deus te ama, Ele repara em você. Foi o que Jesus fez com aquela viúva. Ele reparou nela. E disse, aquela viúva. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Aquele meu servo, aquela minha serva, está tirando o que lhe faz falta. Quer contribuir, eu vou amá-lo. Eu amo por causa disso. Mas o que eu tenho é tão pouco, não é tão pouco não, querido. Na mão de Deus nada é pouco. E o muito se torna pouco e o pouco se torna muito. Não é dinheiro, por favor. É ser amado ou amada por Deus. Não é a igreja que tem que reparar em você. Por isso mandamos tirar a lista. É ilegal, é complicado. Tira a lista. Tira a lista. Não é a igreja que tem que ficar reparando. E tinha gente já reparando. Fulano não está aqui no mês passado, também não está aqui de novo. Não é a igreja que tem que reparar em você. Não é o pastor que tem que reparar em você. Pergunta o Gilberto, se eu chego lá. Gilberto, quer me dar a lista de contribuintes? Talvez você diga, mas aí, pastor, o senhor é o administrador. Isso é uma missão? Não é uma missão não, mas eu não quero. Às vezes eu sei. Alguém me fala da dificuldade, pastor, esse cargo aqui, mas nunca chegou. É muito duro ouvir isso, irmão. Líderes dizendo, nunca chegaram junto, pastor. Aí eu fico, irmão, sem chão. Sem chão. Porque não é dinheiro, não. O que me bate logo no peito é isso. Deus ama. E como é que essa pessoa está liderando? Não é amada por Deus? Deus não está amando ela. Aí ele fica indignado. Como é que Deus não me ama? Não te ama não, querido. Te ama como pecador salvo. Tá bem. Jesus morreu por você e te salvou. Tá bem. Mas o amor que Deus quer continuar para trabalhar com você, para te encher, não está acontecendo. Não, mas eu estou tão abençoado. Engano seu. Tá não. Tá não. Por favor, não quero que ninguém saia daqui para fazer dívida em banco, para pagar atrasado. Não existe isso. Isso é com você e Deus. E deixa eu dar outra bombada em vocês logo, jogar mais um baldinho de água fria.
Tesoureiros de administração, não se iludam. Vai mudar muito pouco. Talvez nada. Esse pessoal é difícil. É muito difícil. É preciso que o Espírito Santo trabalhe neles. Então vamos deixar que o Espírito Santo faça essa obra. O que eu não quero é que eles cheguem diante de Jesus e disse, mas o meu pastor não falou. E eu não quero que o Espírito Santo, quando eu tiver que comparecer diante do Senhor Jesus e olhar nos olhos deles, entre tantas coisas que eu já não devia ter feito e fiz, na telha essa também. Pois é, você não avisou. Quem sabe alguns deles mudariam de vida e eu passaria a amá-los como eu gostaria de amá-los, e eles seriam uma bênção para a igreja e seriam abençoados. Bom? Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém. Vamos participar do nosso recessional. E lembrem-se de ler a passagem da viúva pobre, sem desculpas para ninguém. Converse com Deus sobre isso. Põe a Bíblia no seu joelho e leia, e depois, Senhor, é isso aqui. E com isso na mente, Deus ama ao que dá com alegria, com prazer, com satisfação. Como é bom ver crianças levantando, sorrindo, né? Com um envelopinho na mão, já estão aprendendo. Irmãos que a gente vê, irmãos pobres, aposentados, e a gente vê que se levantam com prazer. Como é bom, irmãos, quando eu vou sepultar alguém, pessoas que lutaram com dificuldades, aquele irmãozinho velhinho, velhinha, com tantos remédios para comprar, e vem o filho, ou vem o neto, pastor, aqui foi o envelopezinho do dízimo que meu avô fez, ou minha avó, minha mãe, ou meu pai, estava prontinho, ele morreu ontem, mas já tinha feito. Que coisa bonita, irmãos. Vocês acham que é o dinheiro? Que dinheiro? Nada. É o amor, prazer de dar, está lá no céu. Não por causa de dinheiro, por causa do que Jesus fez por isso, mas Deus o amou. E o amor deles conta aqui para a história da igreja. Vamos então participar, irmãos, do recessional. Neste dia, quando nos cercam a maldade, a vilania, a violência, a hipocrisia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos olhe com sua compaixão, que o Senhor volte para nós o seu rosto, livrando-nos do egoísmo que machuca os outros, livrando-nos dos homens perversos. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós, em nome e pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e nossa paz. Não esqueça os pastores da nossa reunião hoje às 5 horas. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Leiam a notícia dos crentes do Nepal que não podem enterrar os seus mortos. Não têm direito de enterrar os seus mortos porque são cristãos. Leia no encarte. Lembrem-se da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amém, orem por suas famílias. Entramos para adorar. Saiamos.